Olá, meu nome é Elaine Bress, eu sou acadêmica em Filosofia pelo Centro Internacional Uninter, Polo de Santo André, São Paulo. E hoje eu estou aqui para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa proposta de trabalho, portfólio dessa fase, onde o tema é transformação das cidades e seus impactos socioambientais. E eu gostaria de começar essa nossa reflexão lembrando que todas as cidades ela tem uma história construída em bases culturais, socioétnicas, e com elas nós vamos percebendo ao decorrer do tempo as suas transformações, as suas alterações das suas realidades. E isso é muito natural, porque as transformações elas fazem parte de todas as cidades, mas elas são forjadas por diversos aspectos naturais, sim, como por exemplo, ocorrências ambientais, que acontecem às vezes com grande expressividade, sim. Entretanto, também é notável que muitas das transformações das cidades, não podemos negar, são advindos de impactos socioambientais. Enfim, não raros são interferências, muitas vezes abruptas, do próprio homem. É uma das maiores contribuições, infelizmente, na conotação por vezes negativa dessas transformações que alteram as configurações em todos os quadrantes de uma cidade. Então, temos como proposição inicial dessa reflexão, desse trabalho que nos é proposto pela universidade, a observação de comunidades que vivem na região do sudoeste do Pará, que denunciaram os impactos que eles sofreram, por exemplo, os próprios indígenas, pescadores, moradores da cidade de Altamira, com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa construção dessa usina iniciou-se em 2011 e finalizou em 2019. Então, esse empreendimento ele foi erguido no meio do rio Xingu, e uma área onde tradicionalmente para obter a geração de energia é necessário usar óleo diesel, combustível com alto poder poluidor. Então, imaginemos todos nós que as transformações, com certeza, foram muitas. As consequências foram inumeráveis, desde remanejamento sem estrutura, porque muitas pessoas acabaram perdendo suas moradias, porque lá ocorreu uma enchente, uma inundação por conta dessa construção, como a falta de saneamento básico para as famílias dessas localidades afetadas por essas transformações que ocorreram em Altamira. Muitas famílias tiveram que abandonar as suas casas devido a essas inundações causadas pela construção do Lago de Belo Monte. Então, o rastro da destruição, por exemplo, muitas vezes por ação tomada pelo homem sem levar em conta a sustentabilidade ética, compromete do ponto de vista ambiental e social todos os moradores de uma comunidade, de um município, de uma região, que muitas vezes, não raro, dependem para a sua sobrevivência de que fosse preservado o meio ambiente daquele derredor. Então, por exemplo, nesse caso de Altamira, quando a gente vai fazer uma pesquisa, saber como que se passou, os indígenas, os pescadores dessa região, eles relatam seus dramas que eles vivenciaram, que foi totalmente comprometida a pesca, que era o meio de sobrevivência deles, porque eles dizem que à margem do rio, que costumava, as cheias que ali aconteciam, vinham muitos peixes que se alimentavam dos frutos que caíam das árvores e que ficava sobre ali o espelho da água em suas cheias. E segundo eles, desde a construção então da barragem, essa região ela foi afetada totalmente. Então, gerando uma escassez de peixes, gerando um comprometimento da subsistência básica daqueles indígenas, daquela comunidade de pescadores que ali tiveram que abandonar as suas casas.
Então, hoje, a usina de Belo Monte, ela é inegável, ela gera energia para abastecer as casas de até 60 milhões de pessoas diariamente. Isso é muito bom, é interessante, né? Gera energia para abastecer as casas de até 60 milhões de pessoas diariamente. Mas a reflexão que nós gostaríamos de fazer aqui, deixar aqui, seria a que preço essas conquistas, muitas vezes, dessas transformações em nome do progresso, né, essa conquista ali que foi instalada, a que preço? Quando nós estamos falando não de um preço econômico apenas, né? O preço econômico, muitas vezes, ele pode ser medido, mas em valores de vida humanas, em valores de degradação do meio ambiente, em valores de desarticulação das vidas que ali existia, a fauna, a flora. As decisões deveriam ser muito mais cautelosas quando essas transformações fossem colocadas nesse patamar. E na cidade que atualmente residimos, né, que a proposta era a gente fazer uma relação, fazer um comparativo com a cidade de Altamira, com a cidade onde eu resido hoje. Eu resido na cidade de Mauá, São Paulo, e atualmente nós residimos nessa cidade e nos últimos 10 anos, né, como todas as cidades, muitas transformações ocorreram aqui. E igualmente com pontos positivos e negativos. Né, os seus impactos socioambientais, por exemplo, também aconteceram aqui em Mauá. No município de Mauá, desde a sua fundação, né, que foi em 1954, por volta de 1954, o progresso local ele teve início com uma implantação de uma estrada de ferro, a ferrovia São Paulo Railway. Em 1867, mudanças inegáveis foram acontecendo e se fazem como, por exemplo, em Sertãozinho e Capoava, onde tem um polo petroquímico. São considerados os dois polos industriais mais bem desenvolvidos aqui de Mauá. E que a sua área abrange a refinaria da Petrobras e é vista como um dos maiores polos petroquímicos dessa região. O polo, ele promoveu, com certeza, a partir dessa transformação industrial que aconteceu nesse município, um desenvolvimento industrial grandioso na região. Entretanto, como lá em Altamira, junto com ele, junto com essa transformação, com esse progresso, com essas mudanças para o município, vieram também as problemáticas que se instalam desde então e que hoje se manifestam de uma forma mais ostensiva. Atualmente, cercado por extensa área residencial urbana, causando assim um enorme desconforto, questões sérias como de segurança, um comprometimento na saúde para toda a comunidade que convive como vizinhos, né, esse gigante polo petroquímico, onde, por exemplo, uma das questões é a poluição física, a poluição sonora, riscos de acidentes e até um aumento significativo dos índices de doenças respiratórias, por exemplo, denotados em recentes estudos universitários, como feitos pela USP, né, a Universidade de São Paulo, que atestaram, mostraram os fatores nocivos dessa realidade, dessa transformação de se ter um polo industrial, petroquímico, uma refinaria do lado de tantas residências hoje. Então, uma transformação ocorrida há décadas no município, veja que até hoje vem trazendo uma contrapartida nesse progresso econômico, onde gerou empregos e tudo mais, mas trazem consequências. Então, quando nós comparamos as transformações do município de Altamira com a construção, por exemplo, da usina hidrelétrica, né, de Belo Monte, as transformações na cidade de Mauá, na qual relacionamos o polo petroquímico, nós concluímos que muitas vezes, não raro, essas transformações de uma cidade, eles estão relacionados à busca pelo desenvolvimento econômico em primeira instância.
o progresso, é em nome do progresso. Em nome do desenvolvimento econômico é que se inicia a maior parte das transformações geográficas de um município, né? Porque ele precisa expandir, precisa trazer riqueza, precisa progredir, né? E então, por exemplo, uma cidade ela vai se alterando a partir dessa necessidade e altera, sim, por consequência, suas características em todos os seus sentidos. Então, para a construção de pontes, rodovias, comércios, fábricas, hidrelétricas, shoppings, indústrias, né, refinarias, enfim, são diversos os motivos. Muitas vezes esses são levados a uma proporção tal que subverte as premissas iniciais que nós deveríamos levar em conta, de que o objetivo era o bem de todos os cidadãos do município. O progresso deveria ter essa premissa, né? O bem de todos os cidadãos do município. Entretanto, no decorrer, passa a gerar consequências sem precedentes a todos, inclusos nessas transformações. E caso não tenha na base dessas transformações a ética, gera-se no decorrer ou no final dessas mudanças, inevitavelmente, problemas sem precedentes, tais como o crescimento desordenado da população, como aconteceu em Altamira, como aconteceu em Mauá e acontece, né? Esse crescimento desordenado da população, sem atender a demanda para essa e, por consequência, a formação de grandes periferias, que vai promovendo também a desigualdade social e os problemas sociais que gera a partir de uma desigualdade social. Então, essas realidades, elas deveriam apontar para uma maior atenção dos responsáveis diretos por essas transformações, levando em conta, antes de suas ocorrências, né, os 3 principais pontos cruciais gostaríamos de deixar para a nossa reflexão. Levantamos 3 principais pontos cruciais para tão fomentada e veiculada na mídia e tão pouco praticada pelos nossos governantes, por exemplo, que é a sustentabilidade na prática, que abarca, de fato, levar em conta nessas transformações ambientais fatores como: são economicamente viáveis essas transformações? Entretanto, são socialmente justas? Vai ser bom para todos os moradores do município? E ainda, são ambientalmente corretas? São questões que, de repente, seriam interessantes nós pensarmos quando falamos de transformações de uma cidade. Então, essas seriam algumas premissas de onde deveriam ser pautadas as transformações de um município, visando de fato uma sustentabilidade prática, real, ética na sociedade, visando um progresso justo, coerente para toda a nossa sociedade. Que possamos nós, cada um, a partir do que é necessário, do que é possível, também fazermos nós essas transformações, impactando de uma forma coerente e saudável aonde nós estamos hoje, no nosso município, onde nós residimos hoje, a partir do nosso impacto, também uma forma positiva. E ficamos por aqui e agradecemos a oportunidade, todos que estiveram conosco nessa reflexão, façam seus comentários, vamos interagir e fazer essa troca, compartilhar as informações para que nós possamos então ampliar as nossas perspectivas e compreensão. Até a próxima.